Hebreus capítulo número 3. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O tema: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Capítulo 3. Eu vou ler a leitura, tá bom? Vocês só acompanhem. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram, e seu coração em não conhece os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, pode tomar assento, dando glórias a Deus. Esse alerta para nós nos dias de hoje, porque eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes, se não a maior parte das vezes, a igreja ela deixa de ser abençoada por causa da sua incredulidade. Ela deixa de receber bênção de Deus por causa da sua incredulidade. Ela às vezes passa por momentos difíceis, fica enferma, né? Quando eu falo a igreja fica enferma, eu estou falando no sentido geral. Pode ser no modo individual, fica doente, vai para o hospital, toma remédio, gasta uma fortuna na farmácia, porque ela é incrédula, ela não crê no poder de Deus. Porque a partir do momento que ela crê no poder de Deus, ela não precisa nem tomar remédio. Por que nós tomamos? Porque nós somos incrédulos. Porque Deus, Ele tem poder para curar. Porque quando nós ficamos doentes, a primeira opção que nós temos é ir ao médico e não se recorrer a Jesus. Então, Paulo estava orientando aqui os hebreus com relação a isso, o perigo que tem a incredulidade, porque a incredulidade ela nos afasta de Deus. Observe, irmãos, que qualquer coisa que acontece na nossa vida, a primeira coisa que nós pensamos, vamos dizer, se é um problema pessoal, a primeira coisa que nós pensamos é recorrer à justiça dos homens, mas nós não pensamos em deixar Deus agir. Não é isso? Se é um problema familiar,
a gente já logo pensa em vingança. A gente não pensa em deixar Deus trabalhar para que aquele problema familiar seja resolvido. Não é isso? A gente já quer resolver do nosso modo. Então, a incredulidade, ela é um divisor de águas. Ela faz com que Deus se afaste de nós. Veja, irmãos, que Hebreus 3:12 diz assim: veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afasta do Deus vivo. Essa questão de incredulidade, ou seja, falta de fé, né, para melhor dizer, né, está estampado na vida de quase todos. E não é só de membros, também é de pastores, né, de grandes homens de Deus por aí, porque a gente se habituou, se acostumou a recorrer às coisas materiais. E aí, Deus foi deixando de operar os seus milagres. Antigamente, você via mais Deus operando milagres, ressuscitando mortos, né, curando pessoas, levantando coxo, curando cegos, porque as pessoas recorriam a Jesus. Eles estavam lá, na beira do caminho, eles estavam no meio da multidão, mendigando, até passar Jesus. Porque quando Jesus passava, eles não perdiam a oportunidade. Lembra do tanque de Betesda? No tanque de Betesda, a água era agitada uma vez por ano. Naquela determinada época, sei lá, no mês de abril, mês de maio, a Bíblia não fala. Mas todo mundo sabia que naquele mês, naquela época, as águas iam ser agitadas. Então eles criam e formavam uma grande fila, uma grande multidão. Porque assim que a água era agitada, o primeiro que descia era o primeiro, não era todos. Era curado de qualquer tipo de enfermidade. Aleluia. Então existia uma crença. E hoje as pessoas, elas têm as igrejas. Mas por que elas não são curadas? Porque quando elas estão enfermas, a primeira coisa que elas fazem é mandar um zap, porque hoje não é facilidade, né? Hoje eu não vou na igreja porque não estou bem de saúde, não é assim? É assim que as pessoas fazem. Não vou na igreja porque não estou bem, mas elas esquecem que aqui é o hospital de Jesus, não é isso? Então, tem uma paciente que ela faz terapia comigo, e aí teve um dia que ela marcou uma sessão, ela tem problema de ansiedade. E aí, faltando acho que 1 hora para a sessão, ela cancelou. Falou assim para mim: não vou fazer a sessão hoje não, porque eu não estou muito bem, estou com uma crise de ansiedade. Aí que tinha que fazer. Estou com uma crise de ansiedade e não vou fazer. Eu não contesto nenhum dos meus pacientes. Eu deixo passar depois, na próxima sessão, eu vou falar, né? E aí eu estava falando para ela depois, falei assim: o que nós estamos tratando? Não é a ansiedade e o teu nível de estresse? Sim. Então, eu falei: teve uma sessão que você não quis fazer, foi tomar remédio, fui no médico, né? Porque você estava com uma crise de ansiedade. Se você está tratando, né, você está tendo um terapeuta para tratar a tua crise de ansiedade, aí é que é o momento bom para você tratar a tua... Sabe por quê? Porque a pessoa está fazendo, mas não crê no tratamento. Então, o que Deus não pode fazer é agir na sua vida, na sua incredulidade. Porque tudo que Deus vai fazer na nossa vida é através da nossa fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar. E se não agrada a Ele, Ele não vai fazer nada por você, uma vez que você não está agradando a Ele. A experiência do povo de Israel, para vocês terem ideia, no deserto, faz-nos ver com bastante clareza quais são os efeitos desastrosos da incredulidade. E vocês viram, durante a caminhada deles, Deus abrir a terra e engolir vários deles, né? Vocês viram durante a caminhada Deus trazer lepra sobre eles e muitas outras coisas, né?
por causa da incredulidade. Porque imagine assim, olha, Deus tirou eles do Egito, prometendo dar uma terra que mandava leite e mel para eles. Eles saíram, viram, eles presenciaram todas as pragas que Deus trouxe sobre o Egito. E eles viram que nenhum deles foram afetados pelas pragas. Então eles sabiam que quem estava tirando eles era realmente Deus. Mas bastaram eles tirar o pé de dentro do Egito para eles começarem a reclamar. A incredulidade, né? A gente vai morrer de fome. Tirou a gente lá a gente estava sofrendo, a gente era escravo, mas pelo menos a gente comia. A gente tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. E aqui a gente tem o quê? Aí lá vai Moisés, não é isso? Com a sua fé, ó Deus, o povo quer comer. Quando você tem um Deus e você crê nele, você não precisa ficar murmurando, criticando da situação. Você deve simplesmente pedir a Deus, porque tudo que nós pedimos a ele, diz a Bíblia que ele faz. Por que ele não faz então? Porque nos falta a fé. Não é isso? Vamos lá. A incredulidade degrine o caráter de Deus. Implica que é fraco, implica que é mau. Não é isso? As pessoas começam a falar assim: não é Deus? Por que o meu filho está assim? Não é Deus? Por que a minha esposa? Por que o meu marido? Não é Deus? Por que eu estou assim? Você está implicando que Deus é fraco? Você está implicando que Deus é mau? Nunca vi um Deus desse. Entendeu? Olha, fulano morreu esbagaçado debaixo do caminhão. Que Deus é esse? A pessoa implica Deus como mal. E se não cura, porque é fraco. Meu Deus. É isso? Isso é a incredulidade que nos faz colocar Deus nessa condição. A incredulidade avilta o caráter do homem, fazendo-o covarde. Porque quando isso acontece, qual que é a primeira intenção do homem? Quando as coisas não fluem na vida dele por falta de incredulidade, mas ele não vê assim. O que ele fala assim? Não é igreja mais não. Para quê? Estou perdendo meu tempo. Eu lembro quando eu não era crente, eu tinha uma moto boa, agora nem bicicleta eu tenho. Eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu tinha amigo, agora nem amigo eu tenho. Então ele se acovarda. E Deus não tem prazer nos covardes. Faz o rebelde. Fica rebelde, não é isso? Vocês viram, né? Esse cidadão aí. A pessoa fica rebelde, mas ainda tem a coragem de profetizar contra a obra de Deus e ainda falar que Deus está mandando falar, que vai destruir o seu povo. As pessoas se levantam, criticam, xingam, quer bater no pastor. Eu já passei por isso, vocês já presenciaram, né? Não foi uma nem duas vezes não, né? Eu pastoreava ali. A incredulidade faz você ficar covarde e faz você ficar rebelde. Não aceita a disciplina, não fico nessa igreja, mas nem cavaca custa. A incredulidade não fez assim com Balaão, não é isso? A incredulidade não fez isso com Elias, grande homem de Deus, ficou covarde, só não foi rebelde, mas ficou covarde, né? A incredulidade impede a obra de Deus, faz com que os crentes desanimem. Meu Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se nós não cremos em Deus, a gente desiste de tudo. Eu estava falando para vocês que eu recebi uma mensagem de um irmão essa semana, né, falando, tem horas que dá vontade de desanimar, dá vontade de parar. Eu falei, certo, isso é normal acontecer. As pessoas dão vontade, é normal, porque nós somos seres humanos, né? Porque nós não somos fortes em nós mesmos. A nossa força está no Senhor, mas nunca devemos esquecer quem nos chamou, quem nos alistou, porque quando eu tiver essa convicção, então eu não vou se tornar incrédulo, eu vou ser aquele crente
que você sempre acreditar que no fim do túnel existe uma luz. Verdade, Jesus. Então eu não vou desanimar. Então faz o crente desanimar. Você encontra quantos crentes por aí? Fulano, você não era da igreja? Eu era, mas você está onde agora? Agora eu estou, sabe, deu um tempo, estou refrescando a memória. O que eu estou fazendo? Eu estou visitando. E assim vai. Faz com que os incrédulos esqueçam. Já viu isso, mano? A pessoa que ele é incrédulo, ele faz com que os incrédulos esqueçam que existe uma igreja, que exista um Deus que pode salvá-lo. Ele já é incrédulo, não crê. Mas quando o incrédulo, ele está na igreja, ele fica incrédulo do poder de Deus, ele transmite isso para as pessoas que é incrédulo lá fora. Eu para a igreja, eu vejo aquele crente, entendeu? Rapaz, pelo amor de Deus, esse cara atribulado, eu vejo ele fazendo cada coisa, esse dia eu vi ele, Deus, aí que eu vou. Então, a pessoa quando ela é incrédula, ele provoca várias situações de desconforto, não só na vida dele, mas também na vida dos outros. A incredulidade também provoca a ira de Deus. E essa parte aqui, a gente tem que se preocupar com isso. Porque provocar a ira de Deus não vai ser nada bom. Na restauração das bênçãos oferecidas, Deus não vai te atender. Quando você fala assim, não, agora eu vou fazer aqui um jejum, fazer uma consagração para Deus, mas Deus está muito irado com você, não vai aceitar as suas oferendas. Na aplicação de castigos positivos, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Não é para destruição, mas você, como foi Davi, que por um bom tempo ele teve o castigo, porque Deus queria salvá-lo, e aplicou o definitivo castigo sobre a vida de Davi. Davi teve uma perseguição do seu filho. Imagine, irmão, a gente vinha conversando agora há pouco, a Josiane falando de uma notícia que ela recebeu, de um filho que matou os pais. Imagina, Davi só não foi morto porque ele se escondeu, ele fugiu, mas o seu filho caçou ele como se caça um lobo para matá-lo. Então, isso é a ira de Deus sobre a vida daqueles que são incrédulos. Porque a incredulidade, irmãos, ela faz com que eu perca todos os meus benefícios. Você sabia que nós, quando nos alistamos para trabalhar na obra de Deus, é a mesma coisa quando você entra numa empresa. Josiane entrou agora no hospital Serpieiro, e ela falou assim, amor, lá tem isso aqui, não sei o que, tem isso, aquilo, e estava toda feliz porque recebeu o cartãozinho. Tem que olhar aqui, parece que já caiu de novo. Então, tá vendo? Vale a alimentação, a felicidade. É isso? É os benefícios. Quando você se alista também na obra de Deus, Deus falou assim, já que você resolveu me servir, tem uns benefícios que eu gostaria de te apresentar. Quero te dar o cartão fidelidade. Cartão fidelidade. Durante todo o tempo que você for fiel a mim, eu serei fiel a ti. Aleluia, Jesus. Entre esse benefício e outros, eu quero também te apresentar o cartão da bênção. Você será abençoado, eternamente abençoado, por conta da tua fidelidade. Não é isso? Aí, Deus fala assim, olha, eu vou te dar também o benefício da graça, porque a minha graça na sua vida vai preencher todas as lacunas. Aleluia, Jesus. E você vai conseguir superar todas as suas dificuldades, porque a minha graça te basta. Aleluia. Eu vou te dar também o benefício do amor.
o meu amor será derramado sobre a sua vida. E porque eu te amarei, eu vou te proteger contra as investidas do inimigo. São inúmeros os benefícios que Deus tem para apresentar para os seus filhos. Mas para isso, eu preciso estar dentro desta fidelidade. E a fidelidade de Deus implica na minha crença, na minha fé a Ele. Porque uma vez que eu diminuo, no tópico primeiro que nós lemos aqui, diz que a minha incredulidade implica a fraqueza em Deus, né? E implica também maldade sobre Deus, quando na verdade isso não é real. Mas a minha incredulidade, ela faz isso. Você já pensou quando você pensa, você imagina, você faz um projeto de durante, ano de 2024, está começando, e nesse ano eu quero comprar um carro novo. Você bota a fé que você vai comprar um carro novo, e você vai trabalhar para aquilo. Durante aquele ano, se a tua fé não desanimar, se você não descrer, quando for no final do ano, realmente você vai ter aquele carro porque você acreditou. Mas se porventura você desanimar, você vai desistir de tudo. Você não vai lutar por aquele carro e isso não vai acontecer. Vou trazer um exemplo para vocês do que é incredulidade. Eu e Josiane, durante muito tempo, acreditamos que nós conseguiríamos comprar uma casa aqui em Santos. E durante muito tempo nós fomos incrédulos. Quando nós botamos a incredulidade na frente, nós menosprezamos o poder de Deus, desacreditamos, colocamos Deus como fraco e muitas vezes como mal. Assim, quantas vezes eu escutei falando assim, eu não entendo, mano. Olha, fulano comprou a casa. Eu escutei pessoas pregando, falando que Deus deu casa, e por que a gente não tem? A nossa incredulidade estava se tornando um divisor. E Deus não pôde agir. Mas a partir do momento, começou a acontecer algumas coisinhas que foi nos aperreando. E aí nós resolvemos colocar a nossa fé em ação. Amor, vamos comprar a nossa casa esse ano. Ela falou, esse ano, até o final do ano, nós vamos comprar a nossa casa, em nome de Jesus, porque eu não aguento mais a situação. Vamos comprar então. Quando a gente colocou a nossa fé em ação, olha o que aconteceu. Nós demos início, não deu nem um mês, a gente já estava dentro da nossa casa. Glória a Deus. E um detalhe, para comprar uma casa em Santos, no valor que nós queríamos, era quase que impossível. Quer dizer, era impossível quando não se tem Deus na vida. Mas quando você acredita em Deus, o milagre acontece. Aleluia. Ninguém acredita que nós compramos uma casa paralela com a Ana Costa, próximo do centro, próximo da praia, próximo do Gonzaga, não é isso? Bem centralizado, por esse valor que nós compramos. Na verdade, não existe mesmo, né, irmãos? E quando você começa a crer em Deus, você implica Deus como Deus forte. Aleluia. Você implica Deus como Deus bom, como Deus maravilhoso, como Deus que faz. E isso foi notório aos nossos olhos, porque as coisas foram acontecendo do jeito que a gente pediu. O valor da casa, a prestação que fosse cabível dentro do nosso bolso e a documentação da casa que a gente tivesse condições de pagar, assim que tivesse pronta a documentação. E quando começou a papelada, a gente não tinha. E a gente foi ter o dinheiro no último dia. Quando o rapaz falou assim, olha, só vim assinar, já tem que pagar, a gente conseguiu dinheiro no outro dia. Glória a então, Deus. A fé, ela implica Deus como Deus poderoso, Deus forte e Deus bondoso. Aleluia. Mas a incredulidade, ela implica Deus como Deus fraco.
ela implica com um Deus que é mau. Por isso, irmãos, acredite sempre. Porque de repente, sem perceber, você vai começar a defamar Deus. Sabe quando você faz aquele desabafo? Ai, gente, eu não aguento mais. Eu tenho hora que dá uma raiva, tem hora que sim, eu não sei nem pra que ser crente. Dá vontade de abandonar tudo, chutar o balde, entendeu? Tem outros que é mais abusado e fala assim, dá vontade de chegar lá no bar e encher a cara. Meu Deus. Principalmente aqueles que já veio da cerveja, né? Para mim, que nunca fui chegado nessas coisas, não faz diferença nenhuma. Mas, para aquelas pessoas que foi participante disso, a incredulidade faz assim, não, eu vou chegar, sabe, vou tomar todas, depois a gente vê o que a gente faz. Isso é ser incrédulo. E a incredulidade, ela faz com que Deus se torne o nosso inimigo. Presta atenção, irmãos. De amigo ele passa a ser o nosso inimigo. Então, a incredulidade ela provoca a ira de Deus nas nossas bênçãos oferecidas e no castigo positivo. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Aleluia. E a incredulidade, ela faz a gente ficar covarde e também faz a gente ficar rebelde. Também faz os crentes desanimar e também faz com que os incrédulos se esqueçam. Que Deus possa ter misericórdia, que Deus possa nos abençoar e que possamos acreditar mais em Deus. Porque, aliás, afinal de contas, nós servimos um Deus que é todo poderoso. A gente só lembra de primeira mão o nome de Deus quando vai acontecer algum desastre. Não é isso? Vai, um carro quase bate, ai meu Deus! Mas é só isso. É o incrédulo mesmo. Só isso. Aí, sabe, deu aquela batida, e aí você tá bem? Quer ir no médico? Só foi ali, né? Só o meu Deus. Verdade. É porque tá envolvendo morte aí, né? Mas se não foi isso aí, se tá bem, você não quer ir no médico, né? Se tá bem, eu vou fazer uma oração por você. Olha a diferença, irmão, de quem crê, né? Fazer uma oração e tudo vai passar, né? É só isso, irmãos. Mas que nós possamos aprender muito com essa lição, de não sermos incrédulos, e sim glória a Deus. Fiéis, sendo temeroso, acreditando no poder de Deus. Amém? Glórias a Deus. Sábado nós não teremos bazar aqui.